Fala, galera concurseira! Professora Missione Aurélia na área. Hoje nós vamos ver uma análise massa de uma redação nota máxima para você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Piauí, não é? Então vamos analisar uma redação nota máxima da ANUCEP. Quais os critérios que a ANUCEP vai exigir de você no dia da prova da Polícia Militar, que está marcada aí para o dia 30 de janeiro. Então vamos lá. Galerinha, veja bem, toda banca tem os seus critérios de avaliação. E com a ANUCEP não seria diferente. A ANUCEP vai te avaliar em torno de 4 critérios. O primeiro é a norma culta, a gramática, acentuação, pontuação, concordância, regência, dentre muitas outras. A segunda diz respeito à leitura, o teu conhecimento de mundo. Quais foram as obras que você já leu? Obra literária, citação, a filosofia também vai entrar nesse texto, ok? Então, é o teu repertório que deve entrar no texto da ANUCEP para você gabaritar aí a prova de redação da Polícia Militar do Piauí. A competência número 3 diz respeito aos mecanismos linguísticos, não é? As preposições de, para, per, perante, com, contra, desde, sob, trás, dentre muitas outras, e artigos, os mecanismos linguísticos, os pronomes que fazem papel de anáfora, de catáfora, tudo isso você tem que usar no corpo do texto para que ele seja coeso, não é? Para que o teu texto tenha uma progressão temática, para que ele tenha uma hierarquia nas ideias. Então, o seu texto, você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Piauí, tem que estar todo ligado, todo conectado. Além disso, não é? Você tem aí na competência número 4 que obrigatoriamente apresentar uma proposta de solução. Então, vem com a tia Missione, vamos para cima dos slides, vamos ver uma redação nota máxima da ANUCEP para que você tenha uma base do que fazer no dia 30 de janeiro. Vem com a tia, vamos lá! Pois muito bem, galerinha, pois muito bem. Então, a gente tem aí o slide redação nota máxima. Então, vamos aí para essas competências, não é? Essas competências. Então, o que a tia Missione estava dizendo? A tia Missione estava falando sobre a competência número 1, norma culta, número 2, tá certo? Que diz respeito à leitura, número 3, que diz respeito à coesão, e número 4, que é a proposta de solução. Então, você de todo o Brasil que vem fazer a prova, não é, da Polícia Militar do Piauí, deve, não é, seguir esses critérios, deve seguir esses critérios, ok? Depois, vamos lá, galerinha, veja bem. Fala, galerinha do Insta. Dina Melo, Patrícia Vaz, Maciele, Milena Catarina. Galera top, galera top. Deixa eu ver aqui, Dina Melo. Eita, povo bonito, aqui acompanhando aqui a aula da tia Missione. Pois muito bem, não é? Bom, galerinha, aqui você está vendo a pontuação, diz respeito à pontuação. Olha aí, você vai ter lá no dia da prova, não é? Você pode tirar a nota máxima, ok? A nota máxima, que é de 20 pontos. A nota mínima é de 12 pontos, você não pode fazer menos que isso, não é? E as linhas você não pode fazer menos de 20 linhas. Menos de 20 linhas, ok? Você não pode fazer menos de 20 linhas. Fez menos de 20 linhas, você está fora do certame. Então, muita cautela. Vamos lá, galerinha, vamos lá. Olha, veja bem, todo concurso, toda banca, você tem aí, não é, critérios para zerar a prova. Você tem critérios para zerar a prova. Quais são os critérios? Né? Os critérios de zerar a prova veja bem, letra A, olha aí aqui a letra A, galerinha. Na letra A, você não pode fugir do tema, então você tem que prestar atenção aí nas palavras-chave do tema. Quais são as palavras-chave do tema?
Então, o tema, não é, no caso, pode cair aí sobre saúde mental do policial, abuso de autoridade, né, militarização das escolas, tudo isso pode cair na sua prova. Então, você deve se atentar às palavras-chave do tema. Depois, galerinha, o que tem eliminado muita gente, muitos candidatos aí na prova da Polícia Militar, diz respeito, não é, à última linha. Olha, veja bem. O candidato, não desenvolveu o tema em no mínimo 20 linhas e excedeu o limite de 30 linhas. Então, a ANUCEP, ela vai ser, não é, criteriosa nessa questão. Então, você não pode, de forma alguma, não é? Você não pode, de forma alguma, extrapolar o limite de linhas. Então, as linhas, não é? São 30 linhas. Se você exceder dessas linhas, você está eliminado do certame. Então, tem uma grande preocupação com todos os concurseiros que realmente excedem a 30ª linha, pois a ANUCEP é uma banca que ela não permite que exceda as linhas. Ok? Pois muito bem, galerinha. Ora, veja bem, é um tipo de texto que você tem várias estratégias que você pode explorar nesse texto, como, por exemplo, né, você tem a exemplificação, né, pesquisas, dados comprováveis, citação, obra literária, não é? Obra literária, analogia histórica e também dados estatísticos. Mas também tem outras estratégias que não foram mencionadas aqui, que a banca também ela tem um apreço muito grande quando você usa aí na discussão da redação, que é o contra-argumento e a definição. Então, realmente, você não pode deixar de utilizar o leque de opções de estratégias argumentativas no dia da prova aí da Polícia Militar do Piauí. Ok? Beleza, galerinha? Pois muito bem. Vamos para o próximo slide. Ora, outro perigo, gente, né? Vamos falar de perigo. Em relação à margem inferior, né, da folha, que já foi mencionado. Música. Só use música, galerinha, se ela estiver relacionada com o tema. Se ela tiver criticidade. Se ela não tiver criticidade, então você não poderá usar a música no corpo do texto. Hino. Muita cautela ao usar hino nesse texto. Hino só se for o hino brasileiro. Se for o hino brasileiro, você pode utilizar no corpo do texto. Hinos de outros times, você não poderá utilizar, ok? Beleza, galerinha? Então, veja bem. Cuidado com trecho bíblico no corpo do texto. Trecho bíblico, porque não é que você não possa usar a Bíblia e relacionar com o contexto, mas trechos bíblicos podem parecer com orações, não é? E orações no texto da ANUCEP não é bem-vindo. Política, cuidado com posicionamentos religiosos. Posicionamentos religiosos no corpo do texto é um perigo, não é? Pois sempre se mantenha neutro no que diz respeito a posicionamento político, pois a ANUCEP não vai autorizar nenhuma manifestação política no corpo desse texto, né? E posicionamento religioso também, muita cautela, ok? Mudança brusca de argumento. Você está aqui falando sobre feminicídio. De repente, você muda bruscamente e fala sobre abuso de autoridade. Então, tome cautela com isso, ok? Beleza. Veja, galerinha, agora nós estamos diante de um espelho de redação nota máxima, né? Esse candidato aí foi fazer a prova do concurso da Guarda Municipal do Piauí. E ele tirou a nota máxima, conquistando o primeiro lugar. Então, vamos ver o que foi que esse candidato, aluno da tia Missione, fez na redação para que ele fechasse aí a prova da ANUCEP e vai te servir de espelho, de norte, para o dia da tua prova, né? O dia lá da prova da Polícia Militar do Piauí. Veja bem, nós estamos aqui diante da folha da ANUCEP, né?
Veja que primeiro ela apresenta, né, atenção, o tema de redação se encontra no caderno. Preste atenção que ela também apresenta o título, né, a caixa de título. E veja que ela não apresenta na folhinha dela uma margem limite. Essa margem, tanto do lado esquerdo como do lado direito, é algo que você terá que organizar. Veja bem, diante de todas aquelas estratégias que eu mostrei anteriormente, exemplificação, definição, analogia histórica, citação obliterária, perceba que esse candidato, ele utiliza da estratégia da analogia histórica. Então, veja bem, a prova, né, a introdução, ela é dividida em 3 momentos, tá? O primeiro momento é o embasamento. Você escolhe uma citação para iniciar seu texto. Você escolhe uma obliterária para iniciar seu texto. Você escolhe uma analogia histórica. De que forma que você vai demonstrar domínio de leitura para o avaliador da ANUCEP, você que quer ser um caveira, logo no início do texto. Veja que aqui ele começa pela analogia histórica. Gente, veja bem, iniciando esse texto pela analogia histórica, você tem que respeitar um princípio do ontem, que está bem escrachado aqui, ó, Brasil, colônia, e do hoje, ó, em pleno século XXI. Então, em pleno século XXI, é o hoje e Brasil, colônia, é o passado. Então, a analogia histórica é, de fato, uma estratégia argumentativa que ela, não é obrigatoriamente, você tem que fazer um recorte do passado, mas tem também que dizer como é que está o presente. E veja que esse candidato que tirou nota máxima, ele apresenta muito bem essa estratégia. Então, vamos lá, linha número 1, olha aí, ó, no contexto sócio-histórico em que a sociedade brasileira está inserida, o período do Brasil colônia, olha, veja bem, galerinha, né, esse candidato trouxe o Brasil colônia, o passado, mas ele não parou por aí. Ele veio aqui, o qual durou de 1530 a 1822. Veja que o que ele faz aqui, olha, ele deixa mais claro qual é o período da história, né, em que ele faz o recorte para fazer essa analogia histórica. Então, ele não parou só em Brasil, colônia. Ele trouxe também o quê? Ele trouxe uma parte da história bem clara, datada, o qual durou de 1530 a 1822. Veja bem, galera, você não é obrigado a lembrar de data no dia da prova, ok? Mas quando você consegue trazer um período da história, que você lembra a data, você traz a clareza que é exigida lá na competência 3. Aí vamos lá. Então, ele começa com essa parte do passado. Vamos ver se ele respeita, então, não é a estratégia argumentativa, que obrigatoriamente você tem que ter o passado e tem que ter o presente, né? Então, veja que ele continua aí, ó. Fincou fortes raízes patriarcais na mesma. Em virtude disso, pensamentos segregantes ainda perduram. Ora, veja que aqui está o problema. Evidentemente, a introdução é dividida em 3 momentos. O primeiro é um embasamento, o segundo é um problema e o terceiro são os argumentos que você escolhe para nortear os parágrafos de desenvolvimento e para fazer a sua proposta de solução. Então, você tem aqui, ó, em virtude disso, veja a competência número 3, coesão. Pensamentos segregantes ainda perduram em pleno século XXI. Olha aqui, o que é esse em pleno século XXI? É o presente. Então, você vê aqui o passado e você vê aqui o presente. Então, ele realmente fez uma analogia histórica consistente no que se refere às igualdades entre os sexos. Olha, veja que aqui está evidente o tema, a igualdade entre os sexos. Dessa forma, olha aqui a competência número 3, coesão, medidas como melhor planejamento educacional
Então, o que esse candidato está dizendo? Ele está dizendo que falta um melhor planejamento educacional para que essa disparidade entre homens e mulheres, ela pare. É um argumento consistente? Sim. É coerente? Sim. Então, realmente vai ajudar a desenvolver o parágrafo de desenvolvimento. O segundo argumento, uma efetiva aplicação da lei. Então, ele vai para que rumo? Agora, ele vai para a questão da falha legislativa. Então, veja que a legislação, ela não está sendo aplicada de uma forma consistente. Então, veja, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele vai falar sobre planejamento educacional, essa falha, e o segundo parágrafo de desenvolvimento vai falar sobre a aplicação da lei, que também é falha e devem ser implementados para arrancar tais raízes patriarcais. Pois muito bem, galerinha, olha, uma vez feita uma tese consistente, com analogia histórica, uma estratégia perfeita para iniciar um texto, assim como iniciar o texto com a Constituição Federal ou com uma citação à filosofia, perceba que no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele tem que falar sobre essa falha de planejamento educacional, a necessidade de planejamento. Então, vamos para o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Olha, nós temos aí, em primeira análise, olha, então ele já tem um mecanismo de início desse texto, não é? Ele tem que retomar essa questão da educação, a gente já percebe que bem que já tem a palavra-chave, ó, educação, ok? Então, ele já começou o tópico frasal desse parágrafo coerente. Então, em primeira análise, sabe-se que o sistema de educação não atende a todas as demandas sociais. Uma delas é a isonomia entre o homem e a mulher. Olha o tema que é evidente, a diferença entre homens e mulheres. Então, segundo o filósofo Immanuel Kant, olha quem ele trouxe para esse parágrafo de desenvolvimento para embasar. O Immanuel Kant. Então, realmente, Immanuel Kant, ele vai trazer um pensamento sobre a educação. Aí ele diz que o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Então, veja que na própria citação tem a palavra-chave educação. De maneira análoga a esse pensamento, o ser humano é um simples reflexo do que ele aprende durante toda a vida. Por isso, olha os mecanismos sendo utilizados após o final de cada período. Olha aí, ó, segundo, por isso, né? Uma educação de qualidade é a base mais forte para explicar-lhe que as únicas diferenças entre o sexo masculino e feminino são as suas genitálias. Ah, professora, mas genitália é impropério. Não, genitália está empregado no seu sentido formal. E que ambos possuem iguais valores, sejam morais, éticos, humanos ou sociais. Veja que o que nós temos aqui? Nós temos a letra da lei, aqui bem evidente, ó. Sejam morais, éticos, humanos ou sociais. Então, veja que esse primeiro parágrafo de desenvolvimento, primeiro, está bem dividido, ele tem 3 períodos, ele tem mecanismos que conectam esses períodos, não é? Ele está bem argumentado, retomando a tese que é a falta de planejamento educacional. Então, e tem embasamento. Quem foi que ele trouxe para cá? Immanuel Kant, para falar da importância, não é, da educação. Vamos para o segundo parágrafo de desenvolvimento. Bom, no segundo parágrafo de desenvolvimento, a gente tem, olha aí no início do parágrafo, paralelo a isso, então veja bem, a Constituição Federal Brasileira de 88, em seu rol de direitos e garantias fundamentais, estabelece a igualdade entre o homem e a mulher. Veja que no tópico frasal do segundo parágrafo de desenvolvimento, essa redação nota máxima apresenta a Constituição Federal Brasileira de 88. E olha que é importante você apresentar com letra maiúscula
e dizer qual é o ano de 1988. Por quê? Porque nós tivemos outras constituições. Então, no dia da prova da Polícia Militar, você tem que deixar claro isso para o avaliador, em seu rol de direitos humanos e garantias fundamentais. Estabelece a igualdade entre o homem e a mulher. Então, veja, está dizendo que prega a Constituição. Quando você traz a Constituição Federal para dentro do texto, existe uma estratégia argumentativa que casa divinamente bem com a lei. Qual é a estratégia? O contra-argumento. Olha aqui o contudo, ó. Contudo, então você pode contra-argumentar. O contra-argumento é uma estratégia fantástica para você trazer criticidade e persuasão para o corpo do texto. Não é bem isso que acontece odiernamente na sociedade brasileira, o qual ainda insiste em tratar com desigualdades tais sujeitos dos quais o sexo feminino é o mais afetado. Olha o problema bem evidente aqui, olha. O sexo feminino é o mais afetado. Por quê? Porque as mulheres ganham menos, as mulheres realmente são subjugadas no ramo laboral, não é? Tem as suas competências e habilidades a todo instante minimizadas. Então, veja que o argumento desse aluno que tirou nota máxima é um argumento consistente e coerente, como as admissões em empregos. Olha só, ele estava fazendo um concurso e ainda botou aqui vagas para concursos públicos. Até nisso, as mulheres elas ganham menos, né? Em trabalhos ditos braçais, entre outras. Tais distinções, olha aqui a referenciação, olha aqui a coesão, legalmente não deveriam existir, pois todas ressalvadas as expressas na lei, são inconstitucionais e ferem o princípio da isonomia. Veja que é um parágrafo dividido aí em 3 momentos, não é? É um parágrafo bem argumentado, bem embasado, tem a Constituição Federal e ainda fala desse princípio da isonomia, da igualdade entre homens e mulheres que deveria existir. Veja que existem os mecanismos linguísticos bem trabalhados, contudo, no início, interparágrafo, paralelo a isso, e também não é, há mecanismos, tais distinções, olha a referenciação. Então, veja que é um parágrafo de desenvolvimento que realmente retoma o argumento número 2, que estava lá na introdução, lá na sua tese. Pois, muito bem, vamos para a conclusão dessa redação nota máxima aí do aluno que fechou a prova da NUCEP, tirou 20 na prova da NUCEP. Vamos lá. Ora, o que você tem que fazer na conclusão? Vamos lá, o que você tem que fazer na conclusão? Na conclusão, é obrigatório você resolver o problema. Isso quem está dizendo não é a professora Missione. Isso quem está dizendo é o edital, é obrigatório que você faça uma proposta de solução. Então, se é obrigatório que você faça uma proposta de solução, essa proposta ela deve responder algumas perguntas. Quem, o que, como e qual o objetivo. Quem, né, tem que apresentar um agente que vai resolver o problema em uma ação, que é obrigatório. O como e qual o objetivo não são obrigatórios. O que é obrigatório? É quem, qual é o órgão que você vai escolher para resolver o problema. É o Estado? É o Poder Legislativo? É o Poder Executivo? É o Poder Judiciário? É o governo federal? São as polícias que você também pode usar para resolver o problema? Mas você tem que usar, né, agentes que vão resolver o problema que você mencionou no corpo do texto. Então, veja bem, aqui já tem um mecanismo, ó, em virtude dos fatos supracitados. Então, aqui você poderia botar o bom e velho, portanto, sem nenhum problema, o logo, não é? E olha só, quem ele escolheu para resolver o problema? O Ministério da Educação. Mas esse Ministério da Educação está aqui à toa? Não, ele está aí porque a falta de planejamento foi mencionada no corpo do texto. Então, veja aqui,
a escolha do agente, ela foi coerente com aquilo que foi dito na tese, lá na introdução. Depois, né, vamos lá, evidencia-se que as persistentes e recorrentes distinções entre os sexos prejudicam a harmonia da sociedade e que medidas devem ser tomadas. Ponto. Para tanto, cabe ao Ministério da Educação, por meio da criação e aplicação de projetos educacionais, veja que é eficiente projetos educacionais para sanar todo o problema, que conscientize a igualdade entre os gêneros para que crianças e jovens se tornem adultos conscientes. Ademais, olha aí, tem duas propostas. Por quê? Você não colocou dois problemas lá em cima, lá na introdução? Pois o correto é fazer duas propostas, não é? Embora a gente perceba que a primeira esteja mais completa. Qual foi os agentes que esse candidato escolheu para nortear a segunda proposta? Governo federal junto ao Ministério da Justiça. O que vai fazer? Deve aplicar e fiscalizar de forma mais concreta e efetiva as leis que coíbem tal distinção. Assim, tal problemática será mudada e superada. Então, veja que a conclusão, ela, de fato, resolve o problema, resolve aquilo que foi mencionado no corpo do texto. Então, é isso que você tem que fazer no dia da sua prova. A proposta de solução, ela está no edital, ela é obrigatória. Então, aqui não é cabível conclusões sínteses, conclusões que são apenas retomada ou resumo do corpo do texto. Aqui, obrigatoriamente, você tem que apresentar a proposta de solução com órgãos consistentes e órgãos que vão resolver o problema que você colocou no corpo do texto. Pois muito bem, galerinha, muito bem. Pois muito bem, galerinha, concurseiros de todo o Brasil que estão se preparando aí para o concurso da Polícia Militar do Piauí. Vocês viram aí alguns critérios da banca no CEP e a análise de uma redação nota máxima, não é, de um aluno fantástico, não é, para que você tenha um norte no dia do concurso, para que você detone aí a prova de redação para o concurso da Polícia Militar do Piauí. Então, certamente, observar um espelho de uma redação nota máxima é algo que vai te dar um embasamento maior, um norte de como fazer esse texto. Perceba que nesse texto que foi analisado, foi dividido em 4 parágrafos. Um para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. E é essa estrutura que eu aconselho que você faça no dia da ANUCEP, não é? Não é que você não possa fazer 5 parágrafos, mas uma redação com 4 parágrafos em um universo de 30 linhas já é suficiente para que você, não é, tenha embasamento, argumento, defenda o seu ponto de vista em torno de 30 linhas. Lembrando que o título, no dia da prova da ANUCEP, da Polícia Militar do Piauí, não é obrigatório, ele é facultativo. E lembrando também que você não pode ultrapassar a 30ª linha. Ao fazer a proposta de solução, se você ultrapassar a 30ª linha, você está eliminado do certame. Então, muita cautela com isso. Ok? Pois muito bem, galerinha punk, muito bem, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube, compartilha meu vídeo, veja aqui a descrição do meu canal no YouTube, vai lá no meu Instagram, @profa.missioneaurelia e receba dicas diárias de redação para o Enem e para o concurso. Foi um prazer, galerinha, meus cipózinhos de unha de gato, até a próxima!